Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula você vai aprender sobre a função soma-se. É uma função muito utilizada no dia a dia e você vai entender por quê, porque ela é uma função muito útil. A soma-se, ela faz o quê? Ela soma através de uma condição se. Então, somar se for igual a x. Ok? Então ela é uma condição, ela vai somar se houver uma condição na qual nós vamos colocar. Eu trouxe aqui para a gente fazer essa aula uma tabela sobre pet, sobre cão, sobre cachorros. Você que gosta de cachorro, você vai gostar ainda mais dessa aula, que nós vamos falar sobre esse mundo canino, tá bom? Então aqui, ó, vamos supor que nós temos um pet shop. E eu já observei algumas raças de cachorro que mais vem aqui no meu pet shop. Que aqui, ó, pastor alemão, poodle, bulldog, boxer, um shih tzu, pug, pitbull e um São Bernardo. Então, eu estou fazendo um levantamento para ver qual das raças que me traz mais dinheiro, que me traz mais retorno financeiro. Então, essa aqui, ó, é uma relação. Aqui a data, tá errada, deixa eu arrumar como data, beleza. Aqui, ó, no dia X, no 4/3, veio aqui um pastor alemão. Esse aqui é o número da nota. Ele comprou ração e o valor foi R$89. E por aí vai, todos eles estão já discriminados. Então nós vamos aplicar aqui, ó. Eu quero saber quanto que o pastor alemão no total ele consumiu. Quanto que o dono gastou com o pastor alemão no meu pet shop dentro desse intervalo aqui, ó, nessas datas aqui. Que pode ser anual, mensal, semanal, vai de acordo com a necessidade do dono do pet shop. Mas vamos supor que sejam essas datas aqui, que estão aqui. Então, beleza. Se a gente for fazer isso na mão, a gente vai vir aqui, pastor alemão, 89. Depois nós vamos vir aqui, ó, pastor alemão de novo. No máximo você vai colocar um filtro e por aí vai. Só que a função soma-se, ela já vai te trazer o resultado bonitinho, completo. Beleza? Então vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, como você já aprendeu nas aulas anteriores sobre formatar como tabela, é bem mais prático nós utilizarmos a formatação de tabela para a gente trabalhar com funções, porque a tabela fica fica automatizada, tá? Então nós vamos selecionar todo o intervalo e você vai formatar como tabela. Vem aqui e formata como tabela. Você pode escolher qualquer formato que você quer, tá? Eu vou escolher isso daqui, mas você pode escolher aquele que você quiser aí. Beleza? Então nós temos aqui, tá certinho agora. Aqui ao lado nós vamos digitar aqui o seguinte, ó, igual soma-se. Então soma-se. Aí ele vai trazer pra gente aqui, ó, um descritivo, né, da fórmula. Qual que é o intervalo? Ponto e vírgula, critérios, ponto e vírgula, intervalo, soma. Então vamos lá. Qual que é o intervalo? O intervalo é esse daqui, ó. Quero trazer esse intervalo aqui, ó, dessa coluna inteira, que é a coluna cão. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? Os critérios, né? No caso, nós vamos ter um só. Então, esse aqui é o intervalo. Então, se for igual a pastor alemão, que é essa nossa linha aqui, ó, você vai selecionar essa linha, ponto e vírgula, somar. Qual que é o intervalo da soma? Você vai colocar esse intervalo aqui, ó, intervalo completo. Então, interpretando aqui a nossa função. Soma-se. Excel, soma-se. Nesse intervalo aqui, ó, ponto e vírgula, tiver pastor alemão, que é a B4, ponto e vírgula, e você vai somar conforme for aqui, ó, nas respectivas linhas. Então, pastor alemão ele vai trazer nas suas respectivas linhas, ele vai somar. Posso fechar o parênteses e vou dar o Enter. Pronto, já está ok. Então aqui, ó, pastor alemão, R$518. Basta eu vir aqui e arrastar aqui, ó, colocar a função auto preenchimento. Você já aprendeu como é que faz também.
e já está ok aqui para mim. Já está tudo bonitinho. Então, tudo que for o pastor alemão, ele vai somar. Vamos conferir para ver se está certo isso daí? Então aqui, ó, pastor alemão, R$ 89,00, mais o outro pastor alemão, 179, e um outro aqui, 250. Vamos ver se tem mais pastor alemão. Não temos mais. Então, eu selecionei aqui utilizando a tecla Ctrl do meu teclado. E aqui embaixo nós podemos ver que 518 já está ok. Então, deixa eu só fazer uma soma aqui, ó. Soma, pastor alemão, esse e esse. Vamos ver se está ok? R$ 518. Certinho. Então, é assim que funciona a soma C. É bem legal, não é? Então, você pode usar esses critérios para você automatizar o seu processo, o seu relatório. Que aí, conforme você vai alterando aqui, ele já altera automaticamente lá no seu relatório. Então, por exemplo, ao invés de ser Boxer aqui, vamos colocar o Pug. Ele já alterou aqui. Não sei se você percebeu. Eu vou dar o Ctrl Z. Aqui, o Pug ele tá com R$ 468 na soma total. Se eu vir aqui e alterar, ó, 468 e vou dar o Enter, ele já automaticamente trabalha com a planilha inteira. Mas por que, Edson, você pediu para formatar como tabela? Até agora eu não entendi. Porque é o seguinte, lembra que na aula eu expliquei quando você faz uma inserção de um dado logo abaixo, ele já considera tudo. Você não precisa arrastar a sua fórmula novamente. Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, ó, o São Bernardo. São Bernardo, pode ser essa data aqui mesmo, pode ser esse aqui. Vamos colocar acessórios, R$ 89,00. Note que aqui, ó, R$ 209,00 é o que está atual. Na hora que eu der o Enter aqui, porque eu ainda não inseri esse dado, vou dar o Enter aqui, ó, ele já altera automaticamente. Se não tivesse formatado como tabela, eu teria que vir aqui e arrastar a fórmula para baixo para considerar essa nova linha. Dessa forma, não é preciso isso, porque ele já entende que uma linha abaixo já faz parte do total, já faz parte do contexto geral da planilha. Então, essa é a função soma C. Agora, Edson, é o seguinte, como é que eu faço para, ao invés de eu ter um relatório aqui, ó, só do pastor alemão, só do poodle, eu queria saber, além disso, eu quero saber quanto que o pastor alemão, conforme as categorias que estão aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero saber ração. Quanto de ração o pastor alemão ele consome aqui em todo esse período? Quanto de tosa ou de coleiras e por aí vai. Dessa forma, nós vamos usar a função soma Cs com S no final, que é essa outra planilha aqui, que é essa aqui, ó, soma Cs com S no final de plural. Esse S no final ele representa que é mais de uma, né? É no plural, então nós conseguimos colocar mais de um critério. Mais de um critério. Aqui eu já tinha formatado, tá? Aqui já está como tabela também, já está o formato como tabela. Também você formate como tabela também, para seguir os passos que eu estou te dando aqui, te orientando aqui. Então vamos lá. Eu quero saber aqui os valores, ó. Então eu tenho a coluna cão e as categorias, né? Tosa, ração, acessórios e coleiras, que são todas essas que estão aqui, ó. Vamos lá então. Então como é que eu faço para trazer tudo que o pastor alemão consumiu, gastou com tosa aqui? Existe essa função soma Cs. Então você vai vir aqui, ó, igual soma Cs, abre parênteses. Vamos lá, vamos seguir o que ele está sugerindo aqui, ó. Então, qual que é o intervalo da soma? Na soma C, o intervalo é por último. Nesse caso, o intervalo de soma é primeiro. Então, nós vamos selecionar esse intervalo. E aqui eu vou te dar um pulo do gato, tá? Uma sacada. Uma sacada bem interessante que muita gente não sabe. Toda vez que você seleciona tudo, ao invés dele trazer o intervalo, ó, de F14 até o F23, ele faz o que? Ele já considera um nome total da tabela. Um nome total. Só que eu não quero assim. Para fazer o soma Cs, eu quero uma forma diferente.
para ficar de forma automática. Você vai selecionar até aqui embaixo, antes da última linha, independente de quantas linhas tenho. Antes da última você parou aqui. Agora você vê que o cursor está ali piscando, né? Que o cursor está aqui. Você vai fazer o que? Você vai teclar aí no seu teclado F4. Lembra dessa aula que nós falamos sobre referências? A referência absoluta e referência relativa? Então, aqui eu quero uma referência absoluta. Só que se eu seleciono tudo e ele transforma em tabela, eu não consigo colocar uma referência absoluta, porque ele sempre vai ficar como relativa. E aí agora você vai vir aqui apagar e colocar 24, que é a linha 24. Agora sim, ele selecionou tudo sem nomear aqui esse intervalo. Eu quero exatamente do jeito que está aqui. Ponto e vírgula, que agora é a segunda opção aqui, ó. Qual que é o intervalo de critérios 1 e o critérios 1? Então, qual que é o intervalo? Intervalo é o seguinte. Esse é o intervalo. Nós vamos fazer da mesma forma, ó. Se eu coloco tudo, ele vai trazer para mim o nome da tabela e eu não consigo colocar, mesmo que eu aperte F4. Estou apertando agora o F4 e não funciona, porque ele não permite você colocar uma referência absoluta numa tabela pronta. Assim, dessa forma direto. Mas se você vir aqui até a antepenúltima aqui e F4, ele colocou tudo. E agora eu posso vir aqui ou digitar aqui a linha, né? Ou vir aqui e arrastar aqui, ó. Pronto. Então, ponto e vírgula novamente. Então ele pediu aqui, ó, o intervalo de soma é esse. Qual que é o intervalo do critério? É esse. Então, nesse intervalo, ponto e vírgula, o que for igual a esse vai somar esse intervalo aqui. Só que agora é o seguinte, na hora que eu for puxar o auto-preenchimento aqui, ele vai trazer junto, porque dessa forma que está aqui, está uma forma relativa. Ele não está com uma forma absoluta. Então, você vai clicar no seu teclado aí F4, que aqui ele colocou absoluto, ele fixou, né? Congelou a coluna e a linha. Você vai colocar só a coluna. Se você não lembra dessa aula, se você está um pouquinho perdido nessa questão de referência absoluta e referência relativa, recomendo fortemente que você volte nessa aula que eu falo sobre referências, para você pegar melhor esse conceito. Então, nesse caso aqui, ó, essa B4, eu congelei aqui, ó, eu fixei a coluna. Por mais que eu arraste para o lado, depois a coluna vai permanecer a mesma. Beleza. Ponto e vírgula. Próximo. Agora nós vamos para a segunda fase aqui, ó. Aqui foi a primeira, agora a segunda. Qual que é o intervalo de critérios da segunda fase? A primeira foi o cachorro, o cão. Agora vai ser a categoria. Vou selecionar a categoria. Só que naquele esquema que eu te falei, ó, não vai até a última, vem até aqui. F4. E aí agora você arrasta aqui. Ponto e vírgula. Então, desse intervalo, o meu critério é o seguinte. Tudo que for igual a esse aqui, ó. A tosa. E aí eu vou dar F4 novamente. E agora eu vou fixar a linha. Aqui eu fixei a coluna. E aqui a linha. Porque na hora que eu arrastar para baixo, a linha permanece a mesma. Aqui, se eu arrastar para o lado, a coluna permanece a mesma. E agora eu vou fechar o parênteses e vou dar o Enter. 429. Agora eu posso arrastar para baixo e arrastar aqui para o lado. Pronto. Como um passe de mágicas, ele traz para a gente aqui todo o resultado. Ou seja, o pastor alemão ele gastou R$429, conforme esses dados que estão aqui. Só de tosa, aliás, tosa. Então aqui, ó, vamos puxar aqui, vamos conferir isso daí. Então aqui, ó, deixa eu colocar aqui ao lado. É sempre exato, tá, pessoal? Eu só coloco soma aqui para você, essa prova real para você entender que funciona realmente. Então, tosa, pastor alemão. Então aqui, pastor alemão, tosa. Deixa eu puxar aqui, próximo, pastor alemão, tosa. Tem algum outro pastor alemão com tosa? Não tem. 429, ó.
429. Poodle não tem nada. Por quê? Na lista aqui, ó, nem Poodle tem. Agora se eu adicionar Poodle aqui, ó. Poodle. Lembrando que o nome tem que estar igual, viu? Se o nome tiver diferente assim, por exemplo, ó. Aliás, aqui tá igual. Se tiver assim, ele não vai considerar. Ele vai considerar o nome que está exatamente aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, beleza? Vou colocar aqui Tosa. E vou colocar, ó, você vê que Poodle não tem nada ainda, né? Eu vou adicionar agora aqui, ó. Vou colocar 179. Deu errado, por quê? Porque o nome tá errado. Aqui, ó, Poodle. Agora vai estar certinho, quer ver? Vamos lá, vamos dar o Enter. Beleza, tá certinho. Tá, então o nome é muito importante. O nome tem que estar igual, senão não bate. Vamos tentar recapitular tudo isso daí. Eu acho que até agora acho que foi a função maior que nós fizemos nesse curso. Então vamos tentar recapitular isso daí. Eu vou abrir aqui, ó, soma Cs. Uma recapitulação rápida, tá? Porque os maiores detalhes eu recomendo que você volte essa aula para você assistir novamente. Então aqui, ó, soma Cs, então com S no final. Intervalo de soma é esse aqui. Venho até a penúltima. Para quê? Para fixar. Depois vem até a última. Ponto e vírgula. Vamos lá. Qual que é o critério? 1. O intervalo de critério 1. O intervalo do critério 1 é cão. Esse aqui. Então esse é o intervalo onde está o cão. Se o cão tivesse nessa coluna, seria essa coluna. Se tivesse aqui, seria essa. Mas ele está aqui, então é essa daqui. Ponto e vírgula. Qual que é o critério que vem a seguir desse intervalo? Eu quero que desse intervalo, tudo que for igual a essa célula, que é o B4, ele vai somar isso daqui. E aí eu fixei somente a coluna, porque quando eu for arrastar para o lado, a coluna fica fixa, conforme as aulas de referência que eu já te ensinei. Ponto e vírgula. Acabou o critério 1. Agora o critério 2. O critério 2 é o seguinte. São as colunas aqui, ó, as categorias. Então, qual que é a categoria? O intervalo de categorias é esse daqui. Venho até a penúltima. Congelo tudo, fixo tudo. Depois vou até embaixo. Ponto e vírgula. Então, o que for igual... Nesse intervalo aqui, é o que for igual a essa célula, que é Tosa, que é essa célula C3, e eu fixo a linha. Por quê? Porque na hora que eu for descer o autopreenchimento, a linha continua a mesma. E ele vai somar esse mesmo intervalo aqui, ó, que dá o Enter aqui. Agora, se eu for colocar um novo aqui, ó, vamos colocar aqui o Boxer, por exemplo. Pode ser esse mesmo. Acessórios. R$1.000. Vou colocar aqui R$1.000. Boxer acessórios. E já tá ok. Beleza? Essa é a aula sobre soma Cs. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, volta essa aula de novo. Assiste novamente. E vai fazendo passo a passo comigo, que com certeza você vai pegar se você fizer passo a passo. E logo após, pratique, tá? Bota isso em prática. Depois você pode fazer uma planilha igual essa minha aqui e fazer tudo sozinho. Então você pode fazer, ao invés de um pet shop, você pode fazer, por exemplo, uma loja de carros, onde aqui seria o carro, né? O carro em si, aqui seria os equipamentos, as categorias, né? Pneu, motor, retrovisor, por aí vai. Você é livre para fazer do jeito que você quiser, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.